Olá, meu povo! Bom dia! Graça e paz! Sejam todos bem-vindos a mais uma a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. E hoje a gente vai iniciar no livro de Deuteronômio. Uau! Glória a Deus! Sensacional! Nós estamos avançando na leitura, no conhecimento do nosso Deus. E hoje nós vamos iniciar nesse livro tão maravilhoso, o último livro do Pentateuco, o último livro escrito por Moisés, um livro cheio de emoção, um livro onde a gente vai encontrar os discursos de Moisés, esse grande líder do povo de Deus. Vai ser uma leitura tremenda, tremenda. Então você pegue a sua Bíblia aí para acompanhar, não perder nada daquilo que Deus tem para falar conosco por meio desse livro aqui maravilhoso, amém? Então entre aí, fica à vontade. Hoje a gente também vai fazer a introdução do livro, né? Como é o primeiro dia, eu vou colocar aqui, introdução Deuteronômio. Vou deixar fixado aqui. E eu quero orar antes de começar. Pai, muito obrigado por mais um dia, pela tua graça, a tua bondade e as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Eu oro para que nós possamos, Senhor, ter os nossos olhos abertos para conhecer, entender, para compreender a tua lei, Senhor, e que ela esteja guardada nos nossos corações. Que nós possamos, Senhor Deus, ter uma visão, Senhor Deus, ampliada da tua palavra, da tua vontade para as nossas vidas, por meio deste livro de Deuteronômio que nós vamos começar a ler agora. Em nome de Jesus, eu consagro a ti essa live, cada leitura, cada dia, que o teu Espírito Santo nos conduza. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom dia! Ei, que bom dia bom, esse bom dia grande aí, Cris. Bom dia a todas vocês, Grazi, Marcinha, Dona Lídia, Maria Zenoir, Renata, Dona Neuza, bom dia. Então vamos lá, gente, vamos para a introdução de Deuteronômio. Eu quero ler primeiro aqui o autor e a data da composição desse livro. Como acontece com o restante do Pentateuco, considera-se que Moisés tenha escrito o livro. Quem sabe o tenha feito às portas da terra prometida, no fim dos 40 anos no deserto, quando o povo estava para entrar nela. Ao que parece, gira em torno de um mês de história do livro. E foi escrito aproximadamente no ano de 1410. Como o último capítulo do livro fala da morte de Moisés, é bastante provável que essa parte tenha sido escrita por uma outra pessoa, talvez Josué, o líder que sucedeu Moisés. Então, o livro, ele é dividido em muitas partes. Ele é dividido em 6 partes e eu vou passar aqui para vocês o esboço. A primeira parte é o primeiro discurso de Moisés. A gente vai encontrar aqui, eu acho que são 4 discursos de Moisés, tá? O livro de Números foi a história, foi o diário. Sabe o diário, né? Quem aí escreve a vida no diário? Então, Números é o diário do povo no deserto. Êxodo foi a saída, foi os últimos tempos deles lá no Egito, a saída do Egito, né, a travessia do Mar Vermelho, e depois Números, então, vai falar desses 40 anos que eles ficaram no deserto, foi o diário, certo? Agora, Deuteronômio é como se fosse uma retrospectiva, um remember, né, uma lembrança. Moisés vai relembrar o povo o que aconteceu com eles. Por quê? Porque essa geração que está prestes a entrar na Terra Prometida, essa tão falada Terra Prometida, não é a mesma geração que estava lá no Egito, que viu as pragas, que atravessou o Mar Vermelho. Não é mais essa geração, porque todos eles morreram no deserto.
todos morreram ali, por conta das suas desobediências, das murmurações, por conta de pecarem contra o Senhor fez com que eles morressem todos no deserto. E aí essa geração que agora vai entrar na Terra Prometida é os filhos, é a segunda geração que nasceu no deserto. Então, o livro ele é dividido em alguns discursos de Moisés, por isso que eu falei, é um livro muito emocionante, é um livro emocionado, sabe? Pensa Moisés ter passado por tudo isso e agora ele sabe que está prestes a morrer. E sabe que aquilo que ele passou a vida inteira buscando, ele não vai alcançar por ele, né? Por isso que é quebrado aqui, nessa leitura de Deuteronômio, é desfeito essa heresia que muitas pessoas falam aí, que o que você viu, o que você tocar é seu. Não é. Isso é heresia, isso é mentira. E a gente vai ver isso aqui no livro de Deuteronômio. Porque Moisés fez tudo o que fez. Ele vai até avistar a Terra Prometida, mas ele não vai entrar nela e não vai tocar nela, não. Então, quando dizem, porque o que você vê, o que você tocar é seu, isso não é bíblico. Amém? Primeira parte do livro, então, é o primeiro discurso de Moisés, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, verso 40. Aí, a partir do verso 41 do capítulo 4, começa a transição para o segundo discurso de Moisés, que vai até o verso 49. E aí, no capítulo 5, começa então a terceira parte, que aí é o segundo discurso de Moisés, que vai do capítulo 5, verso... Deixa eu ver aqui. Até o capítulo 5, até o capítulo 26. Olha, muita coisa, hein? Até o capítulo 26, verso 19, é a segunda parte do livro e é o segundo discurso de Moisés. A terceira parte, perdão. Aí a quarta parte do livro é o terceiro discurso de Moisés, que é o capítulo 27 e o 28. E a quinta parte, então, é a aliança e o quarto discurso de Moisés, capítulo 29 e 30. E a sexta parte, a última parte, são os últimos dias da vida de Moisés, capítulo 31 e 34, que provavelmente foram escritos, né, ali o último capítulo, por Josué. O versículo chave aqui desse livro de Deuteronômio é o capítulo 6, versos 4 e 7, e o tema geral do livro, que é: o livro de Deuteronômio registra a revisão e a confirmação da aliança com Deus que Moisés fez antes de transferir a liderança do povo a Josué, seu sucessor. Contém 4 discursos de Moisés que amplia e esclarecem todas as orientações da lei como preparação para a entrada na terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, e que agora era entregue a seus descendentes. O último capítulo traz uma declaração notável. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Capítulo 34, versos do 1 ao 12. Seria necessário que o Filho de Deus viesse ao mundo em forma de homem para converter em realidade a profecia de Moisés em Deuteronômio 18,
versos 15 e 18. No livro de Deuteronômio, Jesus é o profeta semelhante a Moisés. E o versículo-chave para quem é um discípulo de Cristo é o capítulo 7, versos 7 e 9. E agora aqui eu quero ler algo que para nós, como discípulos de Cristo, nós precisamos nos atentar lendo esse livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, quem é discípulo de Jesus Cristo precisa estar atento nas seguintes questões. Em todos os seus discursos, Moisés insiste na grande diferença que há entre a obediência e a desobediência diante dos olhos de Deus. Hoje, é comum chamar de tolerância, entre aspas, o que na verdade não passa de rebeldia à lei de Deus. A palavra pecado virou um conceito ultrapassado e até mesmo prejudicial, mas não deve ser assim. O discípulo deve manter-se em obediência a Deus com a ajuda do Espírito que deseja continuar sendo abençoado. Por isso, precisa deixar de ouvir as vozes do mundo que insistem em dizer que não existem normas morais objetivas externas a nós mesmos, as quais devemos seguir. No entanto, essas normas existem e foram fixadas pelo próprio Deus. Um erro a esse respeito pode custar, literalmente, uma eternidade de sofrimento. Leia o texto de Deuteronômio 10, versos 12, 14, 16, 17 e medite nele. Amém? Glória a Deus. Ontem eu ministrei sobre o Deus eterno e sobre a nossa eternidade. Deus nos fez, nós viemos de Deus e nós voltaremos para Deus, o nosso espírito volta para Deus. Se na nossa pequena vida corpórea que temos aqui, que é apenas um traço, nós escolhermos por ele. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. Então, aqui fica, bem claro, dizendo que o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele impede de nós desfrutarmos da vida eterna. Por isso que Jesus veio e pagou na cruz do Calvário, levou sobre si a escrita de dívida, o pecado que nos afastava de Deus. O véu do templo foi rasgado, esse templo que a gente vê tanto aqui, o tabernáculo, que tinha aquele véu que somente o sacerdote poderia entrar na presença de Deus, o véu foi rasgado. E agora todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e confessam que têm pecados e se arrependem, podem entrar na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia! Amém, meu povo? Então, é isso. Eu só quero ler mais uma nota aqui que diz assim, ó. Aqui está o segredo de uma vida notável. Senhora notável tá aí? Aqui está o segredo de uma vida notável. Não só no que se refere à oração, mas em todos os aspectos. Deuteronômio 13, 4. Moisés diz: sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Aleluia! Amém? Então vamos entrar na leitura do livro de Deuteronômio. Tá aí a senhora notável, ó, dona Neuza, viu? Essa é a maior forma de nós sermos notáveis. É quando a gente teme ao Senhor, segue a Ele e é obediente a Ele, a esse nosso Deus que nos ama e que deixou escrito aqui, ó, um manual de vida e de fé para todos nós, para ninguém perecer, mas para que todos tenham vida com Ele, vida eterna. Amém?
Então vamos lá, gente. Deuteronômio, capítulo 1. Deixa eu botar aqui. Deuteronômio, capítulo 1. Vamos começar a leitura desse livro emocionante. Introdução ao primeiro discurso de Moisés. Estas são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel quando estavam no deserto a leste do rio Jordão, acampados no vale do Jordão, perto de Sufi, entre Parã, de um lado, e Tofel, Labã, Azerote e Di-Zaabe do outro. Normalmente, são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cádiz Barneia pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhe transmitiu tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Isso aconteceu depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus que vivia em Esbom, e em Edrei. Derrotou Og, o rei de Bazã, que vivia em Astarote. Enquanto estava na terra de Moabe, a leste do Jordão, Moisés começou a lhes explicar as seguintes instruções. Verso 6. A ordem para deixar Horebe. Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse: vocês já ficaram muito tempo neste monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e a todas as regiões vizinhas. O Vale do Jordão, a região montanhosa, as colinas do oeste, o Neguebe e a planície costeira. Vão à terra dos cananeus e ao Líbano e avancem até o grande rio Eufrates. Vejam, eu lhes dou toda esta terra. Entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e a todos os seus descendentes. Verso 9. Moisés nomeia líderes de cada tribo. Moisés continuou: naquela ocasião, eu lhes disse: vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor, seu Deus, aumentou sua população e os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe como ele prometeu. Mas vocês são um peso grande demais para mim. Como poderei lidar com todos os seus problemas e conflitos? Escolham alguns homens respeitados de cada tribo, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e os designarei para serem seus líderes. Então, vocês responderam: seu plano é bom. Assim, convoquei os homens respeitados que vocês selecionaram de suas tribos e os nomeei para serem juízes e oficiais sobre vocês. Alguns ficaram responsáveis por 1000 pessoas, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Naquela ocasião, ordenei aos juízes: deem atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também dos estrangeiros que vivem entre vocês. Sejam completamente justos em todas as suas decisões e imparciais em seus julgamentos. Cuidem tanto dos casos dos pobres como dos ricos. Não deixem que ninguém os intimide, pois Deus dará a decisão por seu intermédio. Tragam-me os casos que forem difíceis demais para vocês, e eu cuidarei deles. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Verso 19. Espiões fazem o reconhecimento da terra. Em seguida, conforme o Senhor nosso Deus ordenou, partimos do Monte Sinai e atravessamos o deserto imenso e assustador, como vocês lembram, e os dirigimos à região montanhosa dos amorreus. Quando chegamos a Cádiz Barneia,
eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor seu Deus colocou a terra de diante de vocês. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes prometeu. Não tenham medo, nem desanimem. Então, todos vocês vieram e me disseram: primeiro enviemos espiões, para que façam o reconhecimento da terra para nós. Eles recomendaram o melhor caminho e indicaram em quais cidades devemos entrar. A ideia me pareceu boa, pois por isso escolhi 12 espias, um de cada tribo. Eles foram à região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e fizeram reconhecimento. Pegaram alguns dos frutos da terra e os trouxeram para nós. Então relataram: a terra que o Senhor nosso Deus nos dá é de fato uma terra boa. Verso 26. A rebelião de Israel contra o Senhor. Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus e se recusaram a entrar. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Para onde poderemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com seu relatório. Eles disseram: os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós, e suas cidades são grandes, com muros que sobem até o céu. Vimos até os descendentes de Anak, que eram os gigantes. Eu lhes disse: não entrem em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele lutará em seu favor, conforme tudo que vocês o viram fazer no Egito. Também virão como o Senhor, o seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto. Como um pai cuida de seu filho, agora ele os trouxe a este lugar. Verso 32. No entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, buscando lugares para acamparem e guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Oi. Não, espera, tá quase acabando. Verso 34. Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, ficou irado e por isso fez um juramento: nenhum de vocês dessa geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei dar a seus antepassados. A única exceção será Calebe, filho de Jefoné. Ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e a seus descendentes parte da terra que ele explorou durante sua missão de reconhecimento. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim. Olha só, verso 37. Ele me disse: você também não entrará na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará na terra. Encoraje-o, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Darei a terra a seus filhos pequenos, as crianças que não sabem a diferença entre certo e errado. Vocês temiam que seus pequeninos fossem capturados, mas não serão, mas serão eles que tomarão posse da terra. Quanto a vocês, deem meia volta e retornem ao deserto, em direção ao Mar Vermelho. Então, vocês admitiram: pecamos contra o Senhor. Agora subiremos e lutaremos pela terra, como o Senhor nosso Deus ordenou. Seus homens se armaram para a guerra, pensando que seria fácil atacar a região montanhosa.
Mas o Senhor me encarregou de lhes dizer: não ataquem, pois não estou com vocês. Se forem por conta própria, serão derrotados por seus inimigos. Foi o que eu lhes disse, mas vocês não deram ouvidos. Em vez disso, rebelaram-se mais uma vez contra a ordem do Senhor e arrogantemente foram à região montanhosa para lutar. Os amorreus que viviam ali saíram e os atacaram como um enxame de abelhas. Eles os perseguiram e os massacraram ao longo de todo o caminho, desde Seir até Ormá. Então vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas o Senhor se recusou a ouvi-los. Por isso, ficaram em Cádiz por um longo tempo. Uau! Moisés aqui, emocionado certamente, né? Relembra o povo tudo o que havia acontecido nessa trajetória deles no deserto. Essas pessoas que estão ouvindo esse discurso de Moisés, essas falas aqui, quando Moisés diz vocês, se referia aos pais dessa geração, que talvez muitos aqui não participaram desse momento, mas Moisés está fazendo questão de passar para eles a história antes de eles entrarem na Terra Prometida, antes de eles colocarem os pés lá e enfrentarem os gigantes, as dificuldades que eles vão encontrar naquela terra. Eles precisavam ter na sua memória bem fresco os feitos do Senhor, o que o Senhor havia feito, e principalmente fresco na sua memória que a desobediência e a murmuração dos seus pais, a falta de confiança dos seus pais nesse Deus Todo-Poderoso, os levou a perecer no deserto, a morrer no deserto, sabe? E aí eles precisavam ter essa consciência antes de entrar na Terra Prometida. E Moisés, como um líder muito sábio, muito cuidadoso, ele trata de repassar para o povo toda a sua história. Porque era a história deles. Ainda que talvez eles não tivessem participado, ou talvez eram bebês de colo, mas era a história deles, era a história da família deles. E eles precisavam ouvir essa história. Amém? Vai continuar ainda no capítulo 2, mas aí agora a gente vai encerrar por aqui, porque já são, deixa eu ver aqui, já são quase 10 horas. Deixa eu ver, tem um comentário aqui. Bom dia, gente. Sei que a live não é para isso, mas peço para todas as irmãs da igreja orarem por uma amiga minha que vai passar por uma cesárea daqui a pouco, bem delicado. O nome dela é Lilian Dutra. Amém. Em nome de Jesus, oramos pela Lilian Dutra, que o Senhor, que é o médico dos médicos, esteja lá com ela agora, preparando a equipe médica, o ambiente, trazendo paz, trazendo calma ao coração dela, e que em nome de Jesus tudo corra bem. Senhor, guarde a vida da Lilian, guarde a vida desse bebê, que o Senhor esteja lá guiando toda a equipe médica e que eles façam tudo com diligência, com destreza e sabedoria. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida da Lilian, por esse bebê que está prestes a vir à luz, para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então é isso, meu povo. Não percam, tá? Nenhuma leitura do livro de Deuteronômio, porque eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Amém? Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade que tivemos hoje de ler a tua palavra, de conhecer um pouco mais da nossa história, porque também é a nossa história. Em nome de Jesus eu oro para que venha sobre nós, Pai, um sentimento, Pai, um desejo de mergulhar cada dia mais na tua palavra,
Fortalece aqueles que estão cansados, que estão fracos, Senhor. Em nome de Jesus, que nós venhamos ser daqueles que permanecem e perseveram, e não daqueles que desanimam e abandonam, mas daqueles que são fiéis até o fim, assim como Jesus foi fiel e nos amou até o fim. Em nome de Jesus, amém. Amém? Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Amanhã, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui novamente. Até mais.